brisa fria da Finlândia atravessava a névoa enquanto o sol ainda tentava nascer. Parecia aquele tipo de dia em que tudo parece silencioso demais, quase sagrado. Mas, naquela manhã, esse silêncio escondia algo diferente. Algo devastador. No início de junho de 1960, 3 jovens estavam mortos à margem do Lago Bodom. E outro vagava entre a vida e a morte. O que era para ter sido apenas um simples acampamento de verão se transformou em um dos crimes mais brutais e misteriosos da história do país. E até hoje, mais de 60 anos depois, ninguém sabe quem matou aqueles jovens ou por quê. Pra gente entender como tudo aconteceu, a gente precisa voltar alguns dias. Porque antes do massacre, o que existia ali era amizade, juventude e o início das férias de verão. A Mayla tinha 15 anos, completaria 16 dali a poucos dias. Ela era uma adolescente muito gentil, muito tranquila, adorava a natureza. Ela era a mais amorosa do grupo e tinha aquele olhar inocente de quem ainda tem o mundo inteiro pela frente. Ela morava em Vanta e estava namorando Nils, um garoto de 18 anos, forte, atlético, mega popular e muito querido entre os amigos. A Anja também tinha 15 anos e ela era a melhor amiga da Mayla. Elas viviam grudadas e faziam tudo juntas. Elas estudavam juntas, moravam perto uma da outra e tinham aquele laço que a gente só tem na adolescência, intenso e quase instantâneo. Parece que tudo vai durar a vida toda. O namorado da Anja se chamava Seppo. Ele tinha 18 anos e era um garoto atlético, forte, trabalhador. Ele era muito esforçado, aprendiz de eletricista. Ele era o tipo de garoto muito mais maduro do que a idade deixava transparecer. Os 4 formavam um grupo muito unido, daqueles que fazem planos enormes para o verão. E a viagem para o Lago Bodom era mais um desses planos. E parecia a ideia perfeita. Era um local tranquilo, cercado por florestas, com água clarinha refletindo no céu. E o mais importante, era um local longe dos pais, longe das regras, longe das responsabilidades. Os meninos, o Sepp e o Nils, tinham acabado de comprar motos e eles estavam doidinhos para estreá-las. A ideia era simples, pegar as motos, colocar as namoradas nas garupas e partir para o Lago Bodom, que fica a uns 20 km de Helsinki. E convenhamos, juntar 2 casais de adolescentes dentro de uma barraca no meio de uma floresta tem muito mais probabilidade de dar bagunça do que dar tragédia. Mas infelizmente, destino é destino. E uma curiosidade muito triste dessa história é que o pai da Anja não queria deixá-la ir de jeito nenhum. Instinto de pai, talvez, né? Mas a mãe dela insistiu tanto que acabou convencendo. E eu fico pensando no peso que essa mãezinha carregou pelo resto da vida dela. Era 4 de junho de 1960 quando eles chegaram a lá. A Finlândia vivia o início de suas noites brancas. Aquele momento único em que o sol praticamente não se põe e as noites viram uma penumbra azulada. Lindo, romântico e levemente perturbador se você parar pra pensar. A quem fosse interessar, é exatamente isso que eles chamam de sol da meia-noite. Os adolescentes montaram uma barraca perto da margem do rio, bem perto. Era um lugar perfeito para tirar fotos de verão, mas infelizmente também era o local perfeito para uma assassina observar sem ser percebido. Eles passaram o dia nadando, conversando, rindo, nenhuma briga aconteceu, nada de estranho, nada fora do normal, pelo contrário, era um daqueles dias que a gente lembra pelo resto da vida com saudade. À noite os meninos beberam um pouco, nada demais, e quando a noite caiu, ou melhor, aquele crepúsculo eterno da Finlândia, eles foram se deitar. Por volta das 2 da madrugada, o Nils e o Seppo até chegaram a sair da barraca para fazer xixi, mas logo eles voltaram a dormir. Tem uma segunda versão que diz que o Seppo acordou 2 da manhã para ir pescar, o Nils acabou acordando também e resolveu ir nadar. Ele até nadou um pouco, mas achou a água fria demais, então voltou para a barraca. E o Seppo ficou lá pescando sozinho. Acabou que o Seppo não pegou peixe nenhum e voltou para a barraca por volta das 3 da manhã. Todo mundo já estava dormindo e ele foi dormir também. Os meninos estavam dormindo nas pontas e as meninas no meio, tudo quieto, tudo normal, a água batendo na margem, próximo da barraca, e aí o tempo parou. Entre 4 e 6 da manhã do dia 5 de junho, enquanto os jovens dormiam, algo ou alguém se aproximou da barraca. Não haviam marcas de passos que indicassem corrida, não haviam sinais de que os jovens tenham acordado antes do ataque começar.
Tudo sugere que o agressor chegou silenciosamente, como um predador observando a sua presa. O terror começou pelo lado de fora. O assassino não entrou na barraca, ele atacou de fora. Ele cortou as cordas da barraca, fazendo com que ela desabasse e prendesse todo mundo que estava lá dentro como uma espécie de rede de pesca. E então ele começou a esfaquear e espancar os adolescentes através daquela lona, atingindo tudo e todos que estavam debaixo daquele tecido fino. Era faca, era força bruta, era ódio. O ataque foi tão selvagem que rasgou a lona em várias tiras. A violência foi tão absurda que vários golpes atravessaram completamente o tecido. E no meio daquela confusão, as vítimas tentaram se mover, elas tentaram escapar, mas era impossível entender o que estava acontecendo na escuridão daquela lona caída. Ninguém conseguia ver nada, eles só sentiam as facadas e os golpes e ouviam os gritos dos seus amigos e os seus próprios gritos. Foi um ataque cego, brutal e frenético. Nenhum deles conseguiu correr ou escapar. Tudo aconteceu rápido demais. 3 deles, a Mayla, a Anja e o Seppo, morreram ali mesmo. O único que conseguiu sobreviver foi o Nils, mas por muito pouco. Os corpos só foram descobertos às 11 da manhã por um carpinteiro que passava ali. Ele viu todo o horror, a barraca quebrada, sangue pra tudo quanto era lado e os corpos. Ele imediatamente chamou a polícia, mas a polícia só chegou lá ao meio-dia. E aqui, galera, se preparem pra passar raiva, porque a gente sabe que o CSI só acontece na televisão, mas o trabalho que esses policiais fizeram foi, com todo respeito, uma bagunça. E sempre que eu vejo esse caso, eu fico pensando que talvez se existisse um policial com um mínimo de senso ali, hoje esse caso não poderia ter sido solucionado. Porque, sério, nada irrita mais um fã de true crime do que polícia incompetente. Eles não isolaram a área direito, tinham voluntários e até curiosos andando pela cena do crime. Eles andaram em cima das pegadas, moveram objetos, levaram lembrancinhas pra casa. Anos depois, isso seria chamado de contaminação desastrosa. Eles até chamaram os militares para ajudar nas buscas pela floresta, o que significa que haviam dezenas de botas militares pisoteando toda e qualquer evidência que o assassino tivesse deixado pelo chão. Na moral, até parecia que eles estavam tentando apagar as provas ao invés de encontrá-las. Se o assassino deixou uma pegada, parabéns! Agora tem a pegada dele misturada com a do Sargento Peçanha e de metade da vila. Foi uma bagunça tão grande que o caso começou praticamente morto. Mas agora vamos aos detalhes das vítimas, porque eles dizem muito sobre a motivação. A Anja e o Seppo foram mortos dentro da barraca, foi brutal, mais rápido comparado ao restante. A Anja sofreu ferimentos profundos, mas menos numerosos. E o Seppo, forte e atlético, parecia ter lutado pela vida. Ele tinha hematomas indicando resistência, mas não adiantou. Eles tinham golpes de facas e fraturas pela cabeça, mas parecia que o objetivo era matar e pronto. Agora a Mayla, a namorada do sobrevivente Nils, o ataque contra ela foi diferente. Ela foi a mais machucada. O assassino continuou a esfaqueando mesmo depois dela já estar morta. Ela foi encontrada parcialmente para fora da barraca. Ela estava despida da cintura para baixo. Isso indica que foi algo pessoal. Gritava ódio. O corpo dela estava em uma posição que sugere tanto violência quanto humilhação. Os investigadores sempre se perguntaram: por que ela? Por que tanta violência contra ela e não contra os outros? Mas, de novo, ninguém nunca encontrou essa resposta. O Nils foi encontrado em cima da barraca, inconsciente, descalço. Ele tinha uma mandíbula quebrada, ossos do rosto fraturado, vários ferimentos pelo corpo, uma concussão séria na cabeça e estava coberto de sangue. Ele foi levado ao hospital e milagrosamente sobreviveu. Infelizmente, ele perdeu parte da memória. A única coisa que ele se lembrava era de um vulto preto com olhos vermelhos brilhantes. Até hoje, ninguém sabe o que ele viu. Aqui entra um detalhe que muita gente não conhece, mas que deveria. 2 crianças viram um homem loiro deixando o local do crime por volta das 6 da manhã. Esses 2 meninos estavam observando pássaros pelas redondezas quando eles notaram uma barraca caída e um homem loiro saindo apressado, quase correndo, exatamente da direção onde a barraca estava. Esse homem era alto, branco, loiro, tinha cabelos longos, usava roupas claras ou parcialmente escuras, andava apressado, quase correndo e evitava contato visual. Esses garotos não foram lá checar porque eles acharam que era só mais um grupo de amigos que havia bebido demais e estava de ressaca. Mal sabiam
eles haviam literalmente visto o assassino saindo da cena do crime. Eles só lembraram disso horas depois, quando eles ficaram sabendo do crime, e essa é provavelmente a única observação real do criminoso. E eles contaram pra polícia, mas pasmem, a polícia não fez nada. Eles só anotaram a descrição e seguiram o dia. E vocês lembram que eu falei que os sapatos do Nils haviam desaparecido? Pois então, essa é provavelmente uma das pistas mais estranhas do caso. Os sapatos do Nils simplesmente sumiram. Eles não estavam na barraca, não estavam ao redor da barraca e não estavam nos pés do Nils. A polícia encontrou esses sapatos a uns 500 metros de onde o crime aconteceu e eles estavam sujos de sangue. Além disso, junto aos sapatos tinham algumas roupas das outras vítimas. Tudo isso escondido no meio da mata. Outra coisa bizarra que aconteceu é que as chaves das motos também sumiram, mas as motos ficaram lá. Carteiras foram levadas e posteriormente jogadas fora. Não parecia um roubo. Porque o assassino mataria todo mundo, mas tiraria o sapato de um dos garotos para esconder no meio da floresta? Isso não fazia sentido nenhum. A partir daqui começa a parte mais frustrante da história, a investigação. Esse crime tinha tudo para ser solucionado. Havia testemunhas, havia rastros, havia itens deslocados pelo assassino, mas com tudo contaminado, cada pista parecia evaporar pelo ar. Ainda assim, dois grandes suspeitos marcaram a história. Tinha um quiosque que ficava perto do lago e o dono dele, Valdemar, odiava campista. Mas assim, odiava no nível hard. Ele jogava pedra nos campistas e chegou até a cortar as cordas de algumas barracas. O vizinho rabugento que vira assassino parece clichê, mas é possível. Testemunhas disseram que o viram voltando do lago todo molhado na manhã do crime, mas todo mundo tinha medo dele, então ninguém falou nada na época. E o principal problema foi que a esposa dele deu uma álibi. Ela disse que ele estava em casa dormindo. Anos depois, no leito de morte, ela confessou que ele disse a ela que ele era o responsável pelo crime. E ela também disse que ela mentiu sobre o álibi porque ela tinha medo que ele fizesse o mesmo com ela. Bom, ela só disse isso depois que ele já estava morto. Conveniente? Sim. Confiável? Provavelmente não. Ah, e o Valdemar cometeu suicídio em 1969 naquele mesmo lago. Então ele levou todos os seus segredos para o túmulo. Ainda assim, muitas pessoas da cidade têm certeza que foi ele. Esse aqui é bizarro, sério. Hans era um alemão que morava perto do lago. Diziam que ele era um ex-membro da SS nazista e um espião da KGB. Currículo impecável, né? Só que não. Hans era visto como agressivo, estranho e meio teatral. Um dia depois do massacre, ele apareceu no hospital de Helsinki com as roupas todas sujas de algo vermelho e as unhas sujas de terra. Ele estava rindo de um jeito super esquisito no hospital. Toda vez que os médicos se aproximavam dele, ele fingia desmaio. E os médicos tinham certeza absoluta de que aquilo vermelho nas roupas dele era sangue. E tem mais, naquela época ele tinha cabelos loiros, longos, o que batia 100% com a descrição daqueles meninos que estavam observando os pássaros. E ainda não para por aí. Quando saiu nos jornais sobre esse suspeito com os cabelos loiros, Hans cortou o cabelo bem curtinho, quase raspado. A polícia nunca o pressionou de verdade. Teorias sugerem que por ele ser um ex-espião da KGB, ele supostamente tinha imunidade ou conexões com pessoas que encobriram o caso. E todas essas coincidências já seriam bem estranhas, mas tem um fato ainda mais bizarro. Hans tinha um brilho estranho nos olhos, meio avermelhado, por conta do material usado nos uniformes militares naquela época. Lembra da descrição dada pelo Nils sobre o vulto de olhos brilhantes avermelhados? Pois é. Mas a polícia nem deu moral. E pra lascar de vez, como o Nils havia perdido parcialmente a memória, os policiais o colocaram numa espécie de tratamento com hipnose. E esse foi o retrato falado que ele fez. O que é, vamos dizer assim, revelador. Hello! E olha ele aqui de novo, supostamente no funeral das vítimas. O que todo bom fã de true crime sabe que é um comportamento, no mínimo, suspeito. O caso esfriou, virou lenda. Nils, o único sobrevivente, tocou a vida, ele virou motorista de ônibus, casou, teve filhos. Ele sempre foi visto como uma vítima trágica que sobreviveu por um milagre. Até que em 2004, a polícia chega do nada e diz: resolvemos o caso.
E quem que eles prendem? Nils, o sobrevivente. Mano, imagina o choque. O cara passou 44 anos sendo o cara da tragédia, a vítima que escapou por pouco. E do nada, agora ele é um monstro? O que tá acontecendo? A polícia reabriu o caso com a tecnologia do DNA, que era bem moderna na época, e voltaram àquela pista estranha dos tênis do Nils encontrados na floresta. Ao analisarem esses tênis, eles constataram que tinham o sangue das 3 vítimas falecidas, a Anja, a Mayla e o Seppo. Mas sabe o sangue de quem que não tinha lá? Do Nils. A lógica da acusação era, se o Nils tivesse sido atacado junto com eles enquanto usava o sapato, então o sangue dele deveria estar lá. Basicamente, a teoria da promotoria é, o Nils matou todo mundo enquanto usava os sapatos, daí ele foi até a floresta para se livrar desses sapatos que estavam sujos com o sangue dos amigos, se livrou da arma, voltou para a cena do crime, se auto-infligiu alguns golpes, quebrou sua mandíbula, se deu algumas facadas e aí deitou lá fingindo desmaio. O motivo? Ciúmes. 45 anos depois, apareceu uma mulher que supostamente estava acampada ao lado do acampamento dos meninos e ela diz que na noite anterior ao trágico acontecimento, os garotos estavam bebendo e o Nils ficou agressivo. A promotoria pintou o seguinte cenário. O Nils ficou com muitos ciúmes da Mayla e do Seppo, daí ele brigou com o Seppo deu um soco quebrando a mandíbula dele e o Nils ficou muito puto e num ataque de fúria cega, ele matou todo mundo, focando mais na sua namorada Mayla, por ela ser o motivo principal da sua raiva, e aí ele armou toda aquela cena. Eles disseram que quando o Nils foi preso, ele murmurou algo como: "O que está feito, vou pegar 15 anos." O que, vamos ser sinceros, soa muito como uma confissão e parece muito incriminador. Mas a minha opinião sincera é, a polícia viajou na maionese. O julgamento desse caso parou a Finlândia em 2005. De um lado, a promotoria dizendo que ele era um lobo em pele de cordeiro. Do outro, a defesa alegando que isso era loucura. E olha, a defesa tinha alguns pontos. Primeiro, as lesões. As fraturas no rosto do Nils eram tão severas que era praticamente impossível que ele mesmo as tivesse cometido. Ele tinha fraturas faciais graves e concussão séria. Como um cara nessas condições conseguiria matar todo mundo, incluindo outro homem forte, arrastar esses corpos, correr por cerca de 500 metros para esconder os sapatos e outras coisinhas, sumir com a arma do crime, voltar para a barraca, se auto-machucar, tudo isso meio tonto e fingir desmaio até que os policiais chegassem. Especialistas disseram que isso era quase impossível. Segundo, o DNA nos sapatos. A defesa argumentou que o Nils poderia simplesmente estar dormindo sem sapatos, o que na minha cabeça faz muito mais sentido, porque eu não sei vocês, mas eu não durmo de tênis. Mas voltando na linha de raciocínio, vocês se recordam que eu falei que os meninos dormiram nas pontas e as meninas no meio? Pois bem, a defesa argumentou que os sapatos do Nils poderiam simplesmente estar ao lado do Seppo. E quando o ataque aconteceu, o sangue das vítimas mais próximas teria respingado. Mas como o Nils estava na outra extremidade, na outra ponta, o sangue dele não teria respingado. Terceiro, os observadores de pássaros. Aqueles garotos descreveram um homem loiro andando normal, quase correndo inclusive. O Nils estava todo quebrado, todo lascado. Ele não conseguiria andar daquele jeito, nem se a vida dele dependesse disso. Quarto, a cena contaminada. Lembra da bagunça que a polícia fez em 1960? Pois é, a defesa usou isso. Eles levantaram o seguinte questionamento: como confiar nos padrões de sangue dentro de uma barraca que foi pisoteada por metade da cidade? A resposta? Você não confia. No dia 7 de outubro de 2005 saiu o veredito. O tribunal considerou que as provas eram insuficientes. Haviam dúvidas demais, suposições demais e muito tempo havia se passado. Nils foi inocentado de todas as acusações por unanimidade. E o governo finlandês ainda teve que pagar uma indenização pesada para ele de quase 45 mil euros pelo tempo que ele ficou preso e pelo estresse. Todo o caso voltou a estaca zero. O massacre do Lago Bodom continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da Europa. Todos os principais suspeitos do caso, o homem do quiosque, o ex-espião da KGB, o próprio sobrevivente, ou já morreram ou foram inocentados pela justiça. E o pior é que nenhuma teoria explica tudo. Se foi o Valdemar, por que tanta violência e por que mover os corpos? Se foi o Hans, por que a polícia ignorou tudo? Eles tinham medo dele? Ele realmente era um ex-militar da SS? Ele estava metido com espionagem? Por que os adolescentes? Se foi o Nils,
por que ele se machucaria tão gravemente? Se foi um estranho, por que tamanha brutalidade? Por que levar e abandonar pertences das vítimas? E por que esses adolescentes aleatórios? Esse é o tipo de caso que parece conspirar contra quem tenta resolvê-lo. Parece que todas as peças do quebra-cabeça pertencem ao mesmo jogo, mas nenhuma peça se encaixa. É difícil, né? A gente fica pensando na brutalidade desse crime contra todos eles, mas principalmente contra a Mayla. E é impossível não pensar. Foi passional, é alguém que conhecia as vítimas. A estatística diz que geralmente é alguém conhecido, é alguém próximo. A teoria do Nils faz sentido em alguns pontos, mas é difícil engolir que ele seria capaz de fazer tudo aquilo estando tão machucado, ou que ele seria capaz de machucar a si mesmo daquela forma. E não vamos nos esquecer que o Valdemar e o Hans tinham mais provas contra eles. No fim, a única certeza que a gente tem é que 4 jovens saíram para acampar, se divertir, e 3 deles nunca mais voltaram. E aquele que voltou teve que conviver com as cicatrizes do ocorrido e posteriormente com as suspeitas e acusação pelo resto da vida. Depois do massacre, o Lago Bodom nunca mais foi o mesmo. Moradores evitam a área, os pais proíbem os filhos de acampar ali. Começaram a surgir lendas urbanas, supostos gritos, aparições, vultos na margem. As pessoas dizem que o ar é pesado, que tem uma energia carregada. Ainda hoje, embora existam casas e trilhas, as pessoas não vão muito lá, porque elas dizem que é como se a tragédia tivesse impregnado no ambiente. Fora que os pais ameaçam as crianças, falando que se elas não se comportarem, o monstro do Lago Bodom vai pegá-las. Esse caso virou tipo o bicho-papão da Finlândia. Os investigadores originais morreram, as principais testemunhas e suspeitos também. Os arquivos policiais foram reabertos e fechados várias vezes, e oficialmente o caso permanece como não resolvido. E provavelmente vai continuar dessa forma para todo sempre. Sempre que eu penso nesse caso, eu penso naqueles 4 adolescentes se preparando para acampar, entrando naquela barraca, imaginando que a única preocupação deles vai ser dormir apertado e acordar com o sol batendo na cara. Eles não faziam ideia de que o destino deles já estava selado. E isso é o que é mais doloroso. Mayla, Anja, Sep, todos eles tinham planos, sonhos, medos bobos, piadas internas. E tudo isso foi arrancado deles com uma violência injustificável. E o mais revoltante é que provavelmente o assassino morreu sem nunca pagar pelo que ele fez. Ou pior, talvez ele tenha vivido uma vida normal, uma vida feliz, depois daquela madrugada. Mas agora eu quero saber de você. Quem você acha que é o assassino do Lago Bodom e por quê? Porque pra mim não existe teoria 100% convincente. E é isso que torna esse caso tão perturbador. E a título de curiosidade, pra quem gosta de filmes com uma pegada mais suspense investigativo, tem um filme finlandês chamado Lago Bodom, inspirado nessa história. E existe uma teoria não confirmada de que o filme Sexta-feira 13 tem uma possível influência dos crimes ocorridos no Lago Bodom. Ninguém nunca declarou nem que sim, nem que não. Mas que existem semelhanças? Existem. É isso, meus cupcakes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei contar esse caso nos mínimos detalhes, mas do meu jeitinho e dando os meus pitacos. Eu gosto de dizer que existem casos perturbadores, casos assustadores e casos como o do Lago Bodom, que nos causam medo e revolta, porque é algo passível de acontecer com qualquer pessoa. E é um caso que nunca foi solucionado. A gente tem mais perguntas do que respostas. E eu tenho certeza absoluta que esse caso ainda tira o sono de muita gente. Bom, não esqueçam de curtir e se inscrever para mais vídeos assim. E não deixem de comentar. Cada comentário faz toda a diferença. São os comentários de vocês que me movem, que me motivam a criar ainda mais vídeos. Fiquem bem, cuidado onde vocês vão acampar e até a próxima.